a reportagem do portal altosertão.com.br no espaço Entrevista da semana. Então, é um enorme prazer de trazer para o nosso público internauta o nosso amigo Chagas Amaro, radialista, professor e historiador. Ele vai falar um pouco aqui sobre o centenário do açude Epitácio Pessoa, o nosso sofrido açude grande de Cajazeiras. O manancial completou 100 anos na última sexta-feira, 15 de abril. Chagas Amaro, seja bem-vindo. Os nossos cumprimentos a todos os internautas, e é um prazer participar desse bate-papo, dessa entrevista, e falar um pouco sobre o açude grande, né? Na verdade, o açude foi entregue à população de Cajazeiras no dia 16 de abril de 1915. Então, o açude é centenário depois da reforma. É claro que o açude, na sua originalidade, ele tem quase 200 anos, porque o açude surgiu no momento em que surgiu a povoação. Quando Vital de Souza Rolim casou-se com Maianinha, herdou um dote, mais ou menos uma légua de terras, que ficava a sudeste da fazenda Serrote, que era a fazenda dos pais de Maianinha. E aí ele conta a história que ele saiu procurando um local para construir a sua casa de morada, encontrou o local exatamente numa colina onde está hoje o Cajazeiras Tênis Clube, e ali fundou a sua casa, a sua primeira residência. E depois da residência, qual foi o cuidado que Vital teve? De construir um pequeno açude. E o açude foi construído no início do século XIX, talvez na primeira década do século XIX. Então o açude era indispensável para garantir a sobrevivência dos primeiros povoadores da fazenda Cajazeiras, e também para garantir a água para o consumo humano e animal, né? Então a fazenda, o açude, e logo em seguida, Maianinha, religiosa como era, fundou, depois do Riacho das Cajazeiras, riacho no qual foi construído o açude, Maianinha fundou, aliás, a primeira igreja de Cajazeiras, onde está hoje a matriz Nossa Senhora de Fátima. Então, o açude ao lado da Casa Grande, a Casa Grande onde está o tênis clube, o açude ao lado, e a fazenda também, poucos metros depois. Foi esse tripé aí que deu início à fundação, os alicerces da fundação da povoação de Cajazeiras. Então o açude continuou pequeno até 1915. Em 1915 tivemos uma grande seca no Nordeste. Essa seca, inclusive, foi muito explorada, comentada, objeto de livros. A Raquel de Queiroz escreveu um livro chamado O 15, no qual ela relata episódios da seca de 1915 aqui no Nordeste. E aqui em Cajazeiras a situação era muito difícil, a população não tinha água, não tinha como trabalhar. Então Dom Moisés Coelho, o primeiro bispo da diocese de Cajazeiras, juntamente com as lideranças políticas, fizeram um apelo ao governo do Estado, e o governo do Estado buscou apoio junto ao senador Epitácio Pessoa, senador paraibano Epitácio Pessoa, e aí Epitácio Pessoa conseguiu, junto ao governo federal, uma verba junto à Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, para fazer a ampliação do açude, para evitar o sofrimento da população que não tinha água, e ao mesmo tempo dar emprego a uma população muito grande de famintos que não tinham onde trabalhar. Conta a história, inclusive, que, aliás, o engenheiro Cornélio Sobrinho, que foi encarregado da obra, um baiano que chegou aqui em Cajazeiras, e terminou ficando aqui depois da construção do açude. O Coelho Sobrinho, que deu hoje o nome à Rua Doutor Coelho, inclusive ele morou lá na Rua Doutor Coelho, ali naquele casarão mais ou menos próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Coelho Sobrinho diz no relato que ele faz sobre o livro, no relatório que ele faz sobre a construção do açude, ele diz que nos primeiros dias alistaram 300 pessoas, que era mais ou menos
o que ele podia alistar naquele momento, mas tinha mais de 1000 pessoas, mais de 1000 homens, famintos, esqueléticos, seminus, como ele fala, querendo trabalho na construção do açude. Chagas, mesmo com 100 anos, centenário, a gente vê e lamenta a situação do açude grande. Continua totalmente poluído, dejetos, esgotos, coliformes fecais e tanta água que não pode ser aproveitada. Mas isso nem sempre foi assim, né, Beto? Primeiro dizer o seguinte: quando o açude ficou pronto, em 1916, em abril de 1916, quando ele foi entregue, a capacidade total dele era de 2.599.600 metros cúbicos d'água. É claro que hoje o açude está muito aquém disso, né? Porque o açude foi aterrado, o açude está aterrado, desmataram as margens do açude, construções dentro. As construções dentro do açude, a invasão criminosa imobiliária, né? Imobiliária, inclusive com a conivência da prefeitura, que aí não teve maiores cuidados e autorizou construções de muitas residências dentro das margens do açude. Então, o açude hoje deve ter uma capacidade bem inferior a 2 milhões de metros cúbicos d'água. Bom, mas esse açude, que eu estava dizendo, nem sempre foi assim poluído. Eu ainda alcancei esse açude prestando muito serviço à população de Cajazeiras, inclusive com suas águas servindo para alimentação e para consumo humano. Eu me recordo que em 1963, fazendo a primeira série ginasial, ficava 2 ou 3 dias por semana na casa de minha avó, ali na Fausto Rolim, ali perto da estrada do Ferro de Gomar, perto da Vitória Bezerra, da antiga estrada de Jatobá, e era muito comum, todos os dias as mulheres desciam às dezenas, pela 7 de setembro, pela Profeta João Alves, com a lata d'água, levavam debaixo do braço e voltavam com a lata d'água na cabeça e davam 2, 3 reais cada uma delas para garantir água para consumo humano e para as necessidades de casa. É claro que àquela altura o açude já tinha águas poluídas. Tanto isso é verdade que na década de 70 eu fiz uma série de exames no Rio de Janeiro, eu estava estudando no Rio de Janeiro, e aí quando eu fiz o meu primeiro exame parasitológico, né, já perto dos 30 anos, aí tinha 5 tipos de vermes. E aí quando eu fui conversar com o médico, ele disse... A água. Como ele disse, como é o abastecimento da sua cidade? A cidade tem abastecimento de água normal? Eu digo, hoje tem, mas no passado não tinha. A gente tomava água, a gente utilizava água de um açude praticamente dentro da cidade. Ele disse, está explicado aí a razão de você ter 5 tipos de vermes. É consequência de água maltratada ou de água não tratada, né, do açude, né? Mas é isso aí, o açude prestou relevante serviço à comunidade de Cajazeiras. No início dos anos 50, na primeira administração do prefeito Otacílio Jurema, a década de 50 do século XX foi uma década de poucas chuvas. Tivemos umas 3 secas, né? Tivemos um início de 50 até 54 com poucas chuvas, embora a seca maior tenha sido 58, mas o açude chegou a secar, secou que rachou o purão. Foi a única vez que eu vi o açude com o purão rachado. E o prefeito Otacílio Jurema construiu vários chafarizes, inclusive dentro da bacia do açude, a Montante e a Jusante também. Ali onde é hoje o Bar do Pirulito, ali também o prefeito construiu um chafariz que era para abastecer a zona norte da cidade, no Alto do Cabelão. Mas ainda utilizando talvez a água do subsolo represada graças ao açude. Chagas, ficamos plenamente satisfeitos com seus esclarecimentos nessa história do açude grande, 100 anos, mas uma vez aqui a nossa lamentação pela poluição total hoje daquele bem que são poucas cidades no Brasil que tem a magnitude de um açude no centro da cidade como Cajazeiras tem, mas... Pois bem, meu caro Beto, às vezes eu ouço depoimento das pessoas residindo na Zona Norte, outras residindo na Zona Sul, reclamando da falta d'água. Como todo mundo sabe, Cajazeiras ainda está vivendo um racionamento d'água.
E aí a pessoa diz, não, eu estou com 5 dias sem água, estou com 8 dias sem água, e eu fico imaginando a decepção de uma pessoa que passa todo dia ali na parede do açude grande e vê aquele mundo d'água ali no açude grande, e ele sem água em casa para consumo humano, para cozinhar alimentos, para lavar roupas e tudo mais, e não pode utilizar a água do açude grande. Você quer ver um absurdo maior do que esse, uma irresponsabilidade maior do que essa, você passar todo dia na parede de um açude grande, principalmente aquelas pessoas que moram na zona norte da cidade, sabendo que não vai ter água em casa para tomar banho, e você passa por ali e vê um mar d'água daquilo ali, sem utilização, por conta exatamente da irresponsabilidade, da incompetência, da subserviência do poder público, que não soube administrar este grande patrimônio histórico, esse grande patrimônio da cidade de Cajazeiras.